Adriana, aqui na letra A, na primeira página, né, 13, na pensenologia, de cima para baixo, na quarta linha, e depois tem na quinta o oposto. A depressão dos ginopensenes pela consim portadora de androssoma, e o vice-versa, embaixo a depressão dos andropensenes pela consim portadora de ginossoma. Eu não entendi bem, eu acho que eu estou meio embotada. Não, vamos lá. Porque a depressão é do pensene feminino? A depreensão é a compreensão. Depressão. Eu li depressão. Você entendeu em depressão, né? Não, é a compreensão dos pensenes femininos. Ou seja, o homem entender a mulher como ela se... Como é o pensene... Imagina, a questão é o seguinte, você, Solange, nesse corpo feminino, certo, conseguindo compreender como é pensenicamente um homem. Como funciona os pensenes masculinos. E o nosso amigo ao seu lado, o Fernando, num corpo masculino, compreendendo como é que são os pensamentos femininos, pensamentos, sentimentos e energias femininas. Certo. Então, na sua prática, como terapeuta e psiquiatra, o que você pode nos dar de dicas práticas que a gente pode agilizar essa importância de haver essa compreensão? Primeira coisa. Você pode nos passar? Primeira coisa, o outro não pensa igual a você. Essa é a primeira coisa. Ele não é como você é. Então, por que é interessante isso? Porque o corpo físico, ele traz aí uma série de questões fisiológicas e hormonais que podem dificultar isso. Então, veja, às vezes, para o homem entender as alterações hormonais do ciclo menstrual feminino, ele não passa por isso. Mas essas alterações, se a mulher tem uma dificuldade de dominar, às vezes, a ideia, ela entra no instinto e os hormônios dominam ela. Então, veja, o homem que não passa por essas alterações, ele tem que fazer um exercício de compreender como é que a mulher fica nessa fase. E esses exercícios é através de leitura, através de terapia? Tem alguma coisa que... A leitura... Vivência... A leitura... Vivência todos nós já tivemos, né? Tá. Já tivemos num corpo masculino e num corpo feminino. O negócio é a gente lembrar dessas questões. Mas, veja... A leitura, isso é super importante. Existe uma série de livros que mostram como o homem funciona e como a mulher funciona. Então, vale a pena o homem fazer essa leitura e a mulher também. Tá. Outro ponto, saber respeitar o outro. Isso é fundamental. Então, veja, mesmo com os erros, mesmo com as patologias, você saber respeitar. Então, esse é um ponto para a gente poder estar avaliando. E sabendo que o outro não é igual a gente, é diferente. A mulher com a mulher é diferente, imagina em sexos opostos, em gêneros opostos. Então, aí entra as concessões. Total. Né? Aí você está falando mais na convivência do dia a dia, né? De forma geral. De parceiros, de duplas, de amigos, de equipes de trabalho. Toda hora você tem que fazer uma concessão. Porque, veja, quando você vai fazer assistência... Você, num sexo feminino, fazendo assistência a um assistido, ou seja, uma consciência no sexo masculino, você não pode fazer uma assistência com o nível de conhecimento seu fisiológico. Você tem que saber como é diferente a forma de pensar da mulher do homem. Você tem que saber como é que o homem funciona, quando você vai fazer uma assistência a um homem. A série de questões culturais envolvidas, relacionadas ao homem, a questão da pressão social, que às vezes envolve um homem, a forma que o homem lida com o dinheiro é diferente da forma que a mulher lida com o dinheiro, parte sexual, a sexualidade do homem é diferente da sexualidade da mulher. E isso entra todo o processo também energético. O processo de cardiochakra da mulher, funcionamento de laringochakra da mulher. Então, tem uma série de condições envolvendo isso. Tá bom, obrigada, hein? Alô, Adriana, aqui no B. Oi? Em fatologia, na terceira linha, você coloca as comparações necessárias, né?
Comparação é algo complicado para você fazer num feedback ou algo assim, né? Tem que ser usado com muito critério, né? Eu queria só que você comentasse sobre isso, ou se é isso ou não. O que você tinha pensado a respeito? Não, que em geral, quando você vai dar um feedback, você compara, a pessoa, puxa, fulano faz isso, você não sabe fazer. Aí gera talvez um antagonismo da pessoa com o outro, ou uma autodepreciação, algo nesse sentido, né? Então eu sempre evito fazer a comparação. Aí você colocou as comparações necessárias, eu queria que você aprofundasse. Veja, quando a gente olha uma escala evolutiva, é uma comparação necessária. Não tem como. A gente, do ponto de vista tenepsista, ou um pré-serenão vulgar, enfim, você vai ter um comparativo com o desperto. O próprio conscienciograma, qual é a nota 100? É do serenão. Então, as comparações entre uma consciência ou outra acabam acontecendo. A questão é, quando você vai utilizar a comparação de uma consciência para outra, você tem que avaliar, é produtivo naquela assistência? Por exemplo, comparar o Eduardo com a Priscila. Por quê? É preciso? A gente já começa que as comparações existem. Priscila, ginossoma, Eduardo, androssoma. Isso é uma comparação. Então, elas são necessárias. E uma das questões é você sempre avaliar qual é a intenção do seu feedback. Qual é a intenção do que você vai colocar ali na assistência. Porque, às vezes, você deixa de ser assistente. Outro ponto que eu acho que é importante na questão das comparações é, às vezes a pessoa ela faz reciclagens e ela não observa o que ela fez. Ela tem determinado comportamento, ela recicla aquele comportamento, mas ela se estigmatiza com relação a um comportamento que está muito melhor. E ela não consegue ver isso. Você faz comparação. Você pega, olha, você lembra há 2 anos como é que você agia dessa forma? Compara como é hoje. É uma comparação produtiva. Tem que ver, eu vejo, Eduardo, que na questão da assistência a gente sempre pensar, é para ajudar? De fato, é a melhor forma de ajudar? Qual que é a nossa intenção com aquilo? A gente ter crítica com o que a gente vai falar. Por isso que, no final do verbete, eu coloco aqueles 3 processos que eu vejo que são fundamentais para quem faz assistência. Qual é o nível de autocriticidade dela, para ela poder fazer uma boa crítica? Qual é o nível de desassedialidade dela, para ela poder ter um bom discernimento na assistência? E qual é o nível de autocosmoeticidade dela, para ver o nível de intenção da qualificação assistencial dela. Eu vejo isso que é muito importante no processo assistencial. Deixa eu aproveitar, que você falou nesse assunto. Quando você tem uma situação de uma pessoa que tem uma dificuldade em receber um feedback, ou até numa prática de acariação, a pessoa tem dificuldade em entender aquilo, ou ver o que o grupo quer passar, ou qual que é a tua percepção, qual que é a tua dica, o que dá para fazer para a gente conseguir ajudar a pessoa de uma forma mais lúcida ou até de uma forma mais positiva, né? Que é difícil, ela é uma excelente assistente, mas ela tem dificuldade em ser assistida. Tem alguma dica, alguma coisa que você poderia comentar em relação a isso, essa situação? Isso acontece bastante. Eu vejo que até em alguns momentos que a pessoa ela se coloca numa posição que seria para ela ser assistida, ela ainda tem dificuldade de receber assistência. Ela ainda tem dificuldade de receber feedbacks. Feedbacks, não necessariamente as pessoas recebem com tranquilidade. Até questão de revisão de artigo, revisão de verbete. Teve uma época que eu fazia muita revisão de artigos. E era uma dificuldade tremenda, às vezes, para você conseguir dar um feedback e a pessoa estar tranquila para escutar aquilo que você tem para dizer. E veja, ali é para ajudar a pessoa. Você dá um feedback é para ajudar a pessoa. Né? Então, a primeira questão que eu vejo, né, o feedback, veja a sua intenção. Veja se está qualificado. Esse feedback é para ajudar o outro ou ele é para você vomitar o que você quer colocar? Entende? Aí entra o processo da autocriticidade.
Hein? Aquele traço da pessoa te incomoda e você quer vomitar aquele traço que ela tem, ou de fato você vai colocar de uma forma diplomática, às vezes com mais energia ou com menos energia, aquele traço que você está vendo para poder ajudar aquela pessoa, porque aquele traço está prejudicando o trabalho. A questão de em que momento fazer isso, com quantas pessoas fazer isso, tem que avaliar com calma. Porque muitas vezes a pessoa pode responder melhor com 2 pessoas conversando com ela, do que às vezes um grupo. Ou às vezes ela não consegue perceber, e aí então é importante um grupo com que várias pessoas possam colocar exemplos que aconteceram, que possam ajudar ela a perceber esse traço dela. Agora, o feedback ele tem uma série de condições para a gente pensar na técnica a ser feito, né? A forma que você vai colocar. Muitas vezes, você vai ajudar a pessoa, às vezes com um abraço. Às vezes não, você tem que bater na mesa, ser veemente, para que ela consiga te escutar. Então, tem que ver. Agora, vale a pena você fazer uma observação de como é que essa pessoa reage, qual que é o ponto que você pode fazer a abordagem furando a bolha. Às vezes você vai comendo pelas beiradas até que você consiga furar a bolha. Às vezes não. É uma palavra, é um jeito, é uma expressão. Não sei se você reparou, eu coloquei aqui no verbete alguns pontos que eu acho importantes sobre expressões idiomáticas, expressões populares. Às vezes você acessa uma consciência através de uma expressão. Aquilo faz total sentido para ela do que você está falando. Aí você fura a bolha. Aí ela sai da defesa e você consegue colocar as coisas. Você acha que o palavrão pode ser uma técnica para você acessar alguma coisa assim, para causar um impacto ou não? Você acha que isso assediaria? Palavrão não. Palavrão, eu acho que você pode falar palavras com impacto, com veemência. É diferente de você estar assediado. Palavrão, eu acho que em nenhum momento ele é válido. Tá? Adriano. Professor, na semana passada estive aí no CAEC tomando um banho de loja. Numa determinada tertúlia, o senhor disse que eu estava perdido, que agora finalmente encontrei o caminho de casa, referindo-se a uma possível redescoberta dos conhecimentos intermissivos. Tal alusão de sua parte me deu autoconfiança de que sou mesmo intermissivista. Todavia, ao analisar o capítulo Vivência do seu curso intermissivo, do livro 700 Experimentos, percebi que talvez eu não possuo 5 traços, forças, com profundidade bastante para me considerar intermissivista. Sendo assim, a dúvida mortificadora retornou e tem me causado bastante inquietação. Poderia me dar algum auxílio nesse sentido para que eu possa apaziguar-me? Olha, eu cheguei à conclusão que você é um rapaz muito inteligente, mas você tira o corpo fora de tudo que aparece. É de esperar que isso aí aconteça de novo com você. Primeira coisa, isso de ser ou não intermissivista é secundário. Isso é um estereótipo, é apenas uma fórmula, um rótulo, é uma coisa superficial. O que interessa é o que você está fazendo. O que você está fazendo, principalmente com você. Qual a reciclagem que você precisa de fazer? Que a gente trouxe você aqui para o CAEC, de propósito, aí com a Marta, foi para cair um pouco de luz na sua cabeça sobre isso. Você agora voltou aí, deve ser, talvez, companhias, um ambiente, o holopensene. Você voltou à vaca morta. Voltou àquilo que estava antes. Então, você tem que olhar o seguinte, o que você está fazendo, o que você quer em matéria de reciclagem. Olhe o seu megafoco de renovação e vá em frente. E deixa dessas frioleiras, essas bobagens que você coloca na sua cabeça. Você já está na hora de pensar seriamente na sua vida.